bem-vindos ao meu canal, Professor António Marcos. Hoje nós vamos refletir sobre os programas de língua B do currículo IB. É importante primeiro frisar que existem dois estudantes ou tipos de estudantes, portanto, na língua B. O primeiro tipo vai ser o estudante SL, que nós chamamos de Standard Level, e o segundo tipo vai ser o High Level, que é o HL. Dependendo do tipo de aluno que nós formos a ter na sala de aulas, há um grau de exigência diferente. Ora, vejamos. Se por um lado temos um aluno Standard Level que tende a ter a sua comunicação consolidada, tende a compreender textos autênticos, tende a produzir textos de natureza descritiva, narrativa e opinativa, como também tende garantir uma interação mais fluida em conversas e debates simples. Por outro lado, nós temos um aluno do HL, que é o High Level, que tende a estudar obrigatoriamente obras literárias e, ao que eu me recordo, tende a ser no mínimo 2 obras literárias. Na verdade que ele vai usar apenas uma. E depois temos, por isso, que considerar que este aluno vai apresentar maior complexidade linguística nas suas produções textuais e orais, e ele apresenta um pensamento e uma análise extremamente crítica de textos e de argumentos que são apresentados, e por fim, a sua comunicação deve ser um pouco mais profunda, mais precisa. Quando nós falamos de precisão, estamos a falar de um uso preciso da língua e adotar estruturas um pouco mais complexas comparativamente ao Standard Level. Ora, os objetivos do curso de língua B resumem-se nestes conceitos que estão aqui mencionados. Um dos objetivos seria garantir uma comunicação eficaz, garantir que o aluno tenha uma mentalidade extremamente aberta, garantir que ele possa compreender diferentes manifestações linguísticas e culturais, que ele desenvolva um pensamento crítico e que ele possa desenvolver uma personalidade acadêmica que lhe vai ser importante para o futuro. Contudo, também é importante referir que o programa de língua B estrutura-se com base em 5 temas prescritos, que são eles identidades. Aqui nas identidades, por exemplo, podemos falar sobre quem sou eu. Isso implica também abordarmos um pouco textos de natureza biográfica e outros textos que abordam questões da identidade e da cultura como tal. Depois temos experiências, engenho humano, organização social e partilha do planeta. É importante referir que estes temas vão estruturar os textos que nós vamos abordar na sala de aulas, as atividades e inclusivamente as avaliações, porque nós estamos a prepará-los para um exame que vai abordar 1, se não 2 ou mesmo 3 destes temas. Importa também referir que esses temas têm os seus subtemas, que aqui por uma questão de tempo não vamos abordar. Ora, relativamente ao exame, nós vamos ter praticamente 3 componentes do exame que vão merecer destaque. A primeira componente, que é a prova 1, ela vai avaliar a escrita, portanto vai ter o peso de 25%, e importa referir que o estudante SL deve escrever de 250 a 400 palavras em 1 hora e 15 minutos, ao passo que o estudante HL, tal como vocês já viram, é exigido um pouco mais do que o SL. Vai ter que escrever de 450 a 600 palavras em mais ou menos 1 hora e meia. O aluno deve escolher entre 3, não diríamos tarefa, mas 3 opções que são dadas lá, que nós chamamos mais de prompts. E conforme esse prompt que ele vai escolher, ele vai ter que também selecionar um texto específico conforme a intenção comunicativa que o tema aborda, o objetivo, o público-alvo e outros aspectos que estão aí mencionados. Depois temos a prova 2, que é mais compreensão.
Neste caso, podemos ter compreensão auditiva e compreensão da leitura. Esta prova 2 vai ter 50% de peso, contudo, 25% reservam-se à compreensão auditiva, ao passo que os outros 25% vão se reservar à compreensão da leitura. Basicamente, o aluno vai ser impelido aqui a escutar alguns áudios e a responder algumas perguntas que são próprias do programa Língua B. E na leitura ele vai ter que ler 3 textos e nesses 3 textos também vai ter um conjunto de questões. Assim. Bom, quais são os critérios da avaliação para esta avaliação externa? Porque aqui nós estamos a falar de uma avaliação externa que o peso é de 75%. Aqui temos os critérios da avaliação. Temos aqui a linguagem. Avalia-se o vocabulário, a gramática, a variedade linguística e a correção gramatical. E depois temos o critério B, que tem a ver com a mensagem. Então, até que ponto essa mensagem que eu estou a transmitir é clara, as ideias até que ponto estão estruturadas, de que modo, por exemplo, a organização do meu texto contribui para o meu objetivo comunicacional e qual é a relevância, por exemplo, de certos argumentos, temas que eu vou ali arrolando. E depois temos o critério C, que tem a ver com a compreensão conceitual. Portanto, eu devo ter a capacidade de indicar quem é o público-alvo, o contexto, o propósito do meu texto e o tipo de texto que eu vou selecionar. E conforme o tipo de texto, eu tenho que ter uma estrutura específica, conforme aquele tipo de texto que eu vou ali aportar. Agora, nós temos uma avaliação interna, que é a avaliação oral, que em inglês nós designamos de individual oral. Essa avaliação interna também tem um peso de 25%. O estudante excel ao fazer a avaliação oral. Vai ser impelido a abordar um estímulo visual. Um estímulo visual é basicamente uma imagem que tem como contexto, não é, os temas que já lá apresentei, mas também deve ser um pouco mais ligado à língua que nós estamos a abordar. Ou aos países falantes desta língua. Por exemplo, português, nós vamos falar de países lusófonos. E não só o estímulo visual, mas também é a união entre este elemento e mais uma conversa temática. Ao passo que um aluno HL ele vai abordar um excerto literário, que também é seguida de uma descrição temática. Esta avaliação interna procura verificar a fluência, a interação, a adequação e a compreensão do aluno face aos elementos que fazem prosseguir a conversa. Competências avaliadas. O programa de língua B no geral, ele procura avaliar competências receptivas, como ler e ouvir, competências produtivas, como escrever e falar, e competências interativas, que têm a ver com dialogar e debater. Então, o aluno, ao final de todo o processo, de todo o curso de português língua B, ele deve ter a capacidade de ler e ouvir, escrever e falar, dialogar e debater. Então, eu fico por aqui. Faço votos de que tenham percebido que é essencialmente um programa de língua B e que tenham sucessos nos próximos exames de IB.